Salve, gente! Começando mais um PGMB especial. E assim, um momento de alegria pra gente, Charlão. O YouTube agora é nosso parceiro, Charlão. É verdade. Verdade, nós somos parceiros do YouTube agora. Graças a Deus, né? Depois de um longo caminho. Pois é, um longo caminho. De um longo sonho. Longos sonhos. Depois de muitas horas, né? Exatamente. Pois é. A partir de hoje, os nossos espectadores podem clicar lá no botãozinho Valeu Demais e enviar qualquer quantia pra gente, né? Qualquer valor, o que quiser. E também tem a opção de membro, né? Membresia do canal. O membro do canal tem alguns benefícios que a gente vai contar depois aí para os nossos amigos. E uma coisa que eu pude perceber, William Léo, que tem muita gente assistindo nossos vídeos, mas estão esquecendo de se tornar membro. Ih, rapaz, inscritos, né? Pelo menos inscrito, né? Você não vai... Porque membro você paga, acho que é R$4,99 ou é R$19,90. Tem duas opções. Mas inscrito não paga nada. Exatamente. O like não paga nada. Exatamente. Sim, então, tem um bom coração. Também. O dislike também. Não gostou? Pode dar dislike, que a gente vai procurar entender, né? E deixa nos comentários aí. Nós somos compreensivos, né? Não, com certeza. Nós estamos aqui para acertar, mas a gente erra, né? Muito. É muito. E aí, é isso aí. Vamos lá. E a gente vai aprendendo com os erros também. Exatamente. Então vamos lá. Bem, nossa convidada de hoje é mais uma convidada especial. E hoje vamos falar, Charlie Brown, sobre a medicina da saúde. Medicina integrativa, e nós convidamos aqui a médica doutora Evelyn Batista Gregório Lima. Evelyn, seja bem-vinda aqui ao nosso PGMB. Obrigada. E aí, Evelyn, a gente teve algum tempo, né? Chega mais perto aí, Xalão. Faz um tempo que a gente quer que você venha aqui, né, falar sobre medicina integrativa ou medicina da saúde. Fala pra nós aí como isso chegou na sua vida, né? Como foi essa trajetória, como você... Porque assim, muitos médicos acabam fazendo outras opções, vão cuidar de coisas específicas, muito mais específicas, né? Cardiologistas, né? Exato, e você chegou na medicina interativa ou medicina... Integrativa ou da saúde, ou da né? saúde. Fala aí pra nós como você chegou a essa especialidade. Na verdade, a medicina integrativa não é bem uma especialidade, né? Eu me formei em 2015 e terminei o curso, e quando a gente terminou o curso, a gente termina como generalista, né? E não fui fazer residência. Depois eu conheci a medicina integrativa através de um amigo muito querido, que é o seu xará, né? O William, que me apresentou levando eu a ter contato com um médico lá em Salvador, chamado Dr. Érico Carvalho. E esse médico começou a conversar comigo e a me mostrar esse novo mundo, né? Que para mim era uma coisa completamente diferente do que eu me formei para atuar, né? Porque a faculdade forma a gente para focar em protocolos, diagnóstico e cuidar dos sintomas, né? Cuidar da doença ali, fazer com que a pessoa restaure acabe com aqueles sintomas que estão acometendo ela, né? E daí eu procurei fazer uma pós-graduação na área de Ciências da Longevidade Humana, e essa pós-graduação foi que me introduziu nesse conceito de medicina integrativa, né? De medicina funcional integrativa. E foi desse jeito, assim, uns 2 anos depois que eu me formei, eu fiz essa pós-graduação e já fui, como diz, né, depois que a gente conhece a medicina integrativa, a gente não tem mais como praticar a medicina tradicional, porque é muito limitado ali, acaba que a gente fica muito limitado quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco limitado. Com a medicina tradicional. Com a medicina tradicional. Sim, mas, sim. Mas, na verdade, assim, hoje existem pós-graduações em medicina integrativa, mas a medicina integrativa em si, ela não é uma residência, né, que a gente possa dizer, não, a gente tem um título de especialista em medicina integrativa. Não, a medicina integrativa, na verdade, é um modo de praticar a medicina, né? A medicina integrativa, ela busca ver a pessoa como um todo, né? Como um todo, como diz a Organização Mundial da Saúde, né? Ela quer... ela define a saúde assim, como um estado de pleno
bem-estar físico, mental, espiritual. Então, a medicina integrativa também tem a ver com isso, com ver o paciente como um todo e ver o paciente como um todo e buscar esse completo bem-estar dele, né? A restauração de sua saúde plena. Sim. Quando a gente fala de medicina, para nós é muito... A gente pensa sempre em medicina alopática, né? Que é essa que você falou que trata normalmente os sintomas, né? Isso. A gente trata dor de cabeça com o quê? Com dipirona, a gente trata isso com isso, a gente trata isso com isso. E também tem a medicina que trata com remédios naturais. Mas as duas, a homeopata, as duas elas tratam no caso, os sintomas. No Isso. caso da medicina integrativa também, a diferença, na verdade, é o trato com o ser humano, né? Isso. A forma com que você trata o ser humano, ela se torna mais humana porque você vê ele por completo. Né? Isso. Como diz a palavra da moda, holisticamente, né? Você vê holisticamente. Mas, assim, quando existe um momento que isso passou a se ver muito, né? A gente vê muitas pessoas falando na internet, mas existe um momento que isso passou a se integralizar muito, as pessoas falar muito, houve uma decepção com a medicina alopática, ou é uma forma natural hoje de tratar o ser humano? Na verdade, assim, a medicina integrativa, como esse título, né, ela busca resgatar a medicina original, né, que vê o paciente como um todo e busca não só remediar, né, mas busca tratar, buscar a causa, né, e mexer na causa e tratar o paciente como um todo. Então, assim, há cerca de 20 anos é que isso voltou à tona, assim, mais ou menos há uns 20 anos isso voltou à tona e com mais foco, porque cada vez mais que a medicina foi avançando, a ciência foi avançando, as especializações foram cada vez mais sendo... hoje tem ortopedista especialista em joelho, por exemplo, sim, então sim. Só trata o joelho. Então, cada vez mais foi ficando muito específico e se esqueceu do todo. E a medicina integrativa veio resgatar esse todo. Então, na verdade, um otorrino pode ser um médico integrativo também, mesmo ele estando só focado ali na parte do aparelho auditivo e na parte do sistema. Isso eu ia te perguntar justamente isso. A gente vê vários especialistas, né? Eu vi um outro dia, um médico... não é otorrino, ele é um ortopedista, mas ele é um médico que pratica medicina integrativa, né? Isso. Então, assim, independente da especialidade, né, do médico, mas tem muitos médicos caminhando, como eu já vi médico também, oncologista, né, que pratica também a medicina integrativa. Aí você falou, Evelyn, que a medicina, como foi ficando tudo muito especialidades, né, bem... assim, médico do dedo, ortopedista do pé, ortopedista, isso. E assim, se perdeu mesmo realmente o todo, né? Então a medicina integrativa, ela busca olhar a pessoa como um todo, e não só tratar a doença, mas buscar o que causa a doença, né? Isso. Ou melhor, restaurar a saúde, o estado de saúde. E a gente ouve muito, né, Charles, todos os profissionais de saúde falando sobre 3 coisas, que é sono, água e atividade física. Como é que esse tripé funciona aí na medicina integrativa? Vocês também trabalham com essas observações de equilíbrio no consumo da água, na atividade física e na questão do sono? Sim, não só a água como a alimentação, sim, né? Sim. Como um todo, né? A água é importante porque todas as reações metabólicas do corpo ocorrem em meio aquoso, então a gente precisa estar bem hidratado. O sono também, né, é um dos pilares básicos para manutenção da nossa saúde, e a atividade física também. Aprofundando um pouquinho mais nessa questão do sono, assim, durante o sono a gente produz um hormônio chamado melatonina, que ele é um hormônio que ele é importante para dar esse sono reparador, e também ele tem uma função anti-inflamatória importante durante o dia. Para que esse hormônio chamado melatonina ele alcance o seu pico de produção na madrugada, a gente precisa iniciar essa produção ali por volta de 8, 9 horas da noite. Então, o horário de início do sono é importante também.
algumas outras coisas que fazem parte do que a gente chama de higiene do sono também é importante para que esse sono seja um sono reparador e essa melatonina ela alcance o seu pico de produção de forma adequada. Então, assim, dormir entre 8 e 9 horas, evitar telas, luz azul das telas, né? Pelo menos 1 hora ou 2 horas antes de dormir, ter um ambiente o mais escuro possível, com a temperatura o mais agradável possível, evitar bebidas estimulantes à noite, como o café ou alguns energéticos, evitar comidas pesadas de difícil digestão, como, por exemplo, carne vermelha, depois das 18 horas, depois das 17 horas. Então, algumas medidas comportamentais são importantes para que esse sono ele seja reparador. E como a melatonina, ela tem uma função importante também na organização e no funcionamento dos outros hormônios, é como se a melatonina fosse o maestro de uma orquestra de hormônios. Então, se a melatonina estiver alterada, vai acabar alterando mais cedo ou mais tarde a tireoide, hormônios sexuais, os hormônios da adrenal. Então, vai acabar alterando algum outro hormônio. Então, não só essa função de dar esse sono reparador, como também essa função anti-inflamatória durante o dia e essa coordenação da parte hormonal toda do nosso corpo. Então, o sono, tem pessoas que dizem assim, que dormir é perda de tempo, mas, na verdade, é essencial para a saúde. É impossível a gente dizer que a gente tem uma saúde plena se a gente não dorme bem. E tem gente que diz que dorme bem, mas não acorda bem. Eu durmo a noite inteira, mas não acordo bem. Tudo tem uma explicaçãozinha. Então, o sono é um dos pontos muito importantes. Eu anotei aqui para te perguntar sobre isso. Inimigos do sono. Você já falou alguns inimigos do sono, já né? Citou alguns aí. Já falou a questão da tela, né? A tela, inclusive, é um dos maus, né, da modernidade. Inclusive, a gente vê muito jovem já com meio arqueado, né, parecendo que tem, sei lá, 80 anos, já está pelo uso excessivo de tela. Isso. E você falou a questão da luz azul, não está só na tela, né? Está também nas lâmpadas das casas, lâmpada LED também, nas ruas também, né, com essas novas lâmpadas LED, é realmente complicado. Então, qual seria o ideal? Tirar a tela ali por volta de, sei lá, a pessoa vai dormir 10 horas, 8 da noite, já começar a diminuir o uso de tela? Umas 8, no mínimo 1 hora antes. Tá. No mínimo 1 hora antes, mas cerca de 2 horas antes seria o ideal, né? E as pessoas que, às vezes, trabalham com telas, né? O ideal é ver alguma forma, tipo um filtro de luz azul, alguma coisa que, se for estritamente necessário, né? Usar, como as pessoas que trabalham, né? Com o computador, por exemplo, né? À noite. Aí isso seria uma alternativa, mas o ideal mesmo é evitar. E você falou a questão também das bebidas, né? Tem várias bebidas. O cafezinho, né, Charlão? Ei, Charlão, cafezinho da Chapada. Eu nem falei nada. Você viu que eu fiquei calado. É melhor evitar. Evelyn falou uma coisa interessante que também a gente já tocou aqui algumas vezes, que você falou do sono, mas você também levantou uma coisa que hoje se fala muito, que é a questão do funcionamento do intestino. Né? E na medicina integrativa, né, qual é a relação com a saúde geral? Né? Essa questão do funcionamento, a questão das bactérias, né? Às vezes você tem que fazer um estudo maior em que caso, né? Você tem que verificar em que caso, você tem que repor em que caso, até onde isso é saudável, aquilo não é. Porque às vezes chega alguém. Por isso que é a medicina integrativa. Às vezes a pessoa chega lá com uma tremenda dor de cabeça, né? E o estado dela, você vai pesquisar e acaba vendo que há alguma coisa relacionada à digestão, organismo. Sim, que tipo de importância isso tem, né? E que tipo de malefícios isso pode causar? Um organismo que não funciona bem. Nossa saúde, eu costumo falar que ela começa no intestino, né? E assim, tem um ditado que diz que a gente é o que a gente come, mas na verdade a gente é o que a gente absorve. Porque nem sempre a gente está comendo, mas está absorvendo. E a gente absorve os nutrientes ali no intestino. Então a gente precisa estar com essa saúde do trato gastrointestinal ok, para que a gente absorva os nutrientes necessários, que vão ser matéria-prima para a produção de hormônios, de neurotransmissores, para a renovação celular, enfim. A gente precisa dos nutrientes, da matéria-prima ali para poder nosso organismo trabalhar, né? E essa saúde intestinal, ela começa na escolha dos alimentos. Por isso que eu falei, o sono é um pilar importante
da gente observar na nossa saúde como um todo, e a alimentação também, como a hidratação também, que faz parte dessa alimentação, né? Então, assim, a escolha dos alimentos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem o que a gente chama de alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. A escolha dos alimentos é o primeiro passo, mas não é o único nessa parte da alimentação. A gente tem que dar priorizar na rotina, escolher os alimentos anti-inflamatórios, na sua maioria, em detrimento dos inflamatórios. E o que seriam esses alimentos inflamatórios? Os 5 mais, eu diria que sejam o glúten, que é tudo que tem trigo tem glúten, né? O glúten, o leite de vaca e derivados, o açúcar, o óleo de cozinha, a soja. Tem os embutidos também, que são bastante inflamatórios devido a todas as substâncias que contém nele. E por que eles são inflamatórios? Porque a gente não consegue digeri-los completamente. E tudo que a gente não consegue digerir completamente vai servir de alimento para as bactérias ruins do nosso intestino. E essas bactérias ruins, elas começam a proliferar, né, a quantidade delas ali, e como se a gente adquirir mais alimentos inflamatórios do que os anti-inflamatórios, que servem de alimento para as bactérias boas, os anti-inflamatórios servem de alimento para as bactérias boas, os alimentos inflamatórios de alimento para as bactérias ruins. Então, se a gente adquirir na rotina uma quantidade maior de alimentos inflamatórios, a gente vai proliferar mais as bactérias ruins. E isso gera o que a gente chama de disbiose intestinal, que é essa alteração da microbiota intestinal. E essa alteração da microbiota intestinal vai gerar também o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. As células do intestino que tem que estar assim juntinhas, e o nutriente tem que entrar aqui por dentro dela para ir para a corrente sanguínea e ir para as outras células. O nutriente ele tem que entrar aqui por dentro da célula. Só que quando ocorre essa desbiose intestinal e ali começa a ocorrer aquela inflamação ali no meio, na luma intestinal, essas células elas começam a se separar. E esse alimento mal digerido ou essa bactéria patogênica, ela vai entrar aqui entre uma célula e outra e vai ser reconhecido como estranho pelo nosso organismo. E isso vai desencadear uma cascata inflamatória, vai ativar o sistema imune, e essa inflamação é o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Essa inflamação, ela vai para o sistema. E a depender da suscetibilidade genética da pessoa, isso pode desenvolver uma doença autoimune, como uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Se a pessoa tiver uma suscetibilidade genética para desenvolver doença autoimune, seja artrite reumatoide, lúpus, seja qual for, essa inflamação ela vai favorecer isso. Essa inflamação também vai favorecer o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer, entendeu? Então, essa inflamação crônica subclínica, ela está ali na base. E, assim, o sono não reparador também interfere nessa desbiose intestinal, também interfere nessa inflamação, entendeu? Também a obesidade também? A obesidade também é consequência dessa inflamação, entendeu? Então, assim, vamos dizer que a pessoa, na rotina de que se alimenta bem, evita os alimentos inflamatórios e se alimenta mais dos anti-inflamatórios, que seriam o quê? As frutas, as verduras, os folhosos, né? Assim, as fibras, né? Que vão servir de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Só que ela não está digerindo bem. Vamos dizer que ela está com baixa produção de ácido clorídrico. E aí ela começa... Depois a gente pode falar um pouco sobre como a gente sabe se tem, né? Mas o fato é que se ela não estiver digerindo bem, esse alimento também vai chegar mal digerido lá. Então, assim, tem a escolha dos alimentos, tem a mastigação, porque a digestão já começa na boca, e às vezes a gente é uma rotina louca, assim, que a gente come muito rápido, engole a comida e não mastiga direito, enfim, vai dar mais trabalho para o estômago, né? Processar aquele alimento, e esse alimento vai chegar mal digerido também no intestino. Então, chegar mal digerido no intestino vai aumentar a proliferação das bactérias ruins. E vai gerar essa desbiose intestinal, que gera a permeabilidade intestinal, que gera a inflamação crônica subclínica, que vai gerar as doenças. Antigamente a gente via muito, doutora Evelyn, que os nossos avós tal, tinham um cuidado muito especial com um negócio chamado parasitas, né? De vez em quando tinha que fazer vermifugar, né? Uhum. A criançada toda, Charlão, era aquele, nem lembro o nome de remédio, mas um monte de nome de remédio, que era... Eu só lembro de um nome. Né? Qual é? Mebendazol. Anitta.
É assim que fala? Anitta é um dos que ainda é usado até hoje. Eu só lembro Mas isso aí é disso. de bacana, mas aí caro. É caro. É. Mas tem albendazol, mebendazol, né? Que são mais comuns, o próprio ivermectina, né? Outros mais comuns. E a gente percebe que assim, as pessoas foram deixando, não sei se acabou, não existem mais parasitas. Como é que está isso hoje? Tem problema, causam problemas, parasitas, e realmente as pessoas deixaram de se preocupar com as famosas vermes? Sim, causam sim muitos problemas, né? Inclusive a desparasitação ela é muito importante para essa restauração da saúde intestinal e consequentemente a melhora da absorção. E assim, a gente percebe que nos exames parasitológicos de fezes, geralmente é muito difícil aparecer alguma verme, ou quando aparece, às vezes é uma verme que atua ali de forma boa com a gente, né, em simbiose com a gente, mas talvez por isso, né, as pessoas tenham deixado um pouco de lado essa questão de, não tem necessidade, ou então, porque não se fala muito, né, dessa importância de desparasitar, dessa importância de que o intestino ali, ele precisa estar da forma melhor possível para otimizar essa absorção, entendeu? Então, ou às vezes as pessoas banalizam, né, deixam, ou às vezes vão para o outro extremo também, às vezes começam a tomar coisas sem muita orientação, e isso também não é muito recomendado. Sim. É que a gente percebe que, assim, às vezes é 8 ou 80, né? Ou as pessoas se preocupam demais, ou de menos. falam, não, isso não é problema, né? E, assim, com o tratamento de água, isso diminuiu bastante, realmente, né? Eu sou de um lugar que a água não era tratada, Charlão. A gente tomava água, não sei se poderia dizer in natura, mas é água que vinha do rio, era canalizada para casa da gente, né? E, na verdade, a gente fervia e filtrava só. A água que vem do rio, hoje ela não é uma água mais in natura, né? Porque ela, dependendo se ela é uma água parada, se você tem as coisas que poluem, né? Mas hoje tem um tratamento, né? Tem a parte, né? Mas água aí, já no chega caso, tratada. quando ela vem encanada. Sim. Mas é isso. Charlão. Eu gosto muito dessa ideia da medicina integrativa, de quando da forma como que você vê os exames médicos, né? Porque nós que passamos a vida toda tratando com a medicina alopática, a gente, quando vê um exame, morre antes, né? Na verdade. E a medicina integrativa, ela não tem o mesmo olhar. E agora com o Google, né? Mas isso aqui é o quê? Deixa eu ver aqui. Quando a gente vê lá qualquer coisinha, a gente já vai no Google e a gente já morre antes, já chega chorando. E a medicina da saúde integrativa, ela trata de uma forma mais humana, né? Mais holística. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Você falou aí que às vezes a pessoa já morre antes do tempo, mas também, o que também acontece muito, as pessoas acham que, olham nos valores de referência e veem que está tudo ok e acham que está tudo bem. Também é verdade. Né? Acha que está tudo bem, Toda que média. não tem... não, eu fiz os exames, olhei lá, está tudo bem, nem vai levar, porque já está tudo ali. Sim. Então, assim, às vezes ela não está sentindo nada e acha que os exames estão todos ótimos e pronto, e deixa por isso mesmo. Então, 8 ou 80, né, mais uma vez, né? Mas o que acontece? Existem valores de referência. Sim. E existem valores que a gente chama de valores ideais ou valores ótimos. Tem vários estudos hoje mostrando que existem agravos acontecendo com pessoas, por exemplo, com colesterol dentro dos valores de referência. Pessoas com infarto, tendo AVC, com colesterol dentro do valor de referência, com os exames dentro dos valores de referência. E também tem estudos mostrando que dentro desses valores de referência existem esses valores ótimos, esses valores ideais, que é onde esses agravos diminuem. E geralmente isso acontece quando, esses valores ótimos ou ideais, quando a pessoa está o menos inflamada possível, né? Porque o que gera esses agravos é essa inflamação que a gente estava conversando aqui. Sim. Então, assim, a gente olha para o exame como um exame complementar. Na verdade, o exame ele vem ali para completar a clínica, né? Para dar um norte maior de doses para usar, de suplementação, enfim. Mas os exames, como eu falei, ele vem para complementar a clínica. Então, a medicina integrativa também resgata um pouco isso da medicina original. Antigamente não existiam tantos exames, não existia tanta tecnologia
de aprimoramento de resultado do exame? Existe o quê? Muita conversa. Então é isso, a conversa com o paciente, você sondar os sintomas, as queixas, e buscar a fundo de onde veio, como surgiu, fisiologicamente, o que é que está acontecendo ali com o paciente. Então aí você pede o exame para complementar aquela sua avaliação, mas muitas das coisas a gente já consegue identificar nas queixas e na rotina da pessoa. Entendeu? Então, assim, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu, sim. Evelyn, fala um pouco para a gente de caso. Porque, assim, é importante para a gente entender, muitas vezes eu vou contar uma historinha rápida só para vocês, só para exemplificar. Eu tenho um amigo, um conhecido, na verdade, que ele tinha dores muito fortes nas costas, filha, né? Ao ponto, ele trabalhava dirigindo e ele quase que perde o emprego, porque ele tinha que dirigir muito. Ele tomava caixas gigantescas de remédio, de anti-inflamatório, de remédio para dor, dos mais fortes possíveis. E um dia ele resolveu ouvir o conselho de alguém, nem foi um médico, e disse para ele, faça o seguinte, tire todos os alimentos anti-inflamatórios da sua vida. Porque você já tentou tudo, né? E aquela dor não passava. Então é só para melhorar a visão, para ver que o homem ele não é uma soma de medidas, de valores, né? Porque da mesma forma também que você falou que um valor médio, uma pessoa não pode ter um valor médio e não estar bem, vai existir uma outra pessoa que vai ter com um valor acima daquela média e estar bem. Exatamente. Né? Então, esse rapaz, ele resolveu ouvir o conselho de alguém e tirou ali, deu uma relação àqueles alimentos da vida dele. E foi para os pilares, William Leal. Atividade física, sono, água e tentou fazer o que uma pessoa comum faria. Se tratou como um geral. A dor sumiu. Completamente, 100%. Hoje ele não toma mais remédio nenhum. Não trata. Ele não conseguiu descobrir por que a dor. Assim, porque ele fez muitos exames minuciosos e não conseguiu, mas ficou livre da dor, né? Então, eu queria saber, assim, tipo assim, chegou alguém lá no seu consultório, assim, tô com uma dor de cabeça, e você foi fazer essa minúcia, essa pesquisa com ele, e acabou descobrindo que a dor de cabeça ia melhorar com algo que não se relacionava com uma cefaleia comum. Você já teve esse tipo de caso, assim? Já, isso é rotineiro, Sim. assim. Apesar de a gente saber que é a medicina da saúde, né, e que ela também é uma medicina preventiva, né, ela trabalha muito com prevenção, mas existem pessoas que chegam, 99% das pessoas, elas não chegam para manter saúde, elas chegam para tratar algum agravo, né. Essa pessoa que você referiu aí, muito provavelmente, o que foi que aconteceu com ela, ela desinflamou. E que inflamação é essa? Essa inflamação crônica subclínica que eu estava referindo, e não uma inflamação que vai desinflamar com anti-inflamatório. É uma inflamação que tem que tirar ali a origem dessa inflamação, e não colocar algo por cima para controlar ela, né? Então, assim, várias pessoas... O que eu mais vejo é, assim, pessoas que têm um cansaço extremo. A pessoa acorda cansada, fica cansada o dia todo, não consegue fazer as atividades direito, ou faz se arrastando, ou faz na força do ódio, né, como diz, na força da raiva. Mas, então, assim, faz os exames, dá tudo normal, e aí o que é que o médico tradicional vai dizer, o colega tradicional vai dizer? É psicológico. Isso aí que você está é psicológico, você tem que procurar uma terapia. Muitas vezes a terapia, inclusive a terapia é um coadjuvante importantíssimo, né, no tratamento integral das pessoas. Mas tem muito se jogado isso quando não se vê nada nos exames de que é psicológico, e nem sempre, na verdade, o psicológico não está dissociado do corpo, né? O corpo e a mente, eles estão totalmente interligados. Então, assim, só fugindo um pouquinho, assim, do assunto. Não, acho que mas entrando em totalmente dentro do assunto aí. Mas, perfeito, assim, depressão e ansiedade, que são doenças consideradas doenças emocionais, tem a ver com a saúde intestinal também.
Então, assim, tratar a depressão, tratar a ansiedade sem tratar o todo, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa fica anos e anos tomando medicação e não vai resolver. Sim, mas voltando para a questão do cansaço, Sim, né? sim. Das queixas de cansaço. Então, às vezes, esse cansaço extremo chega até, por exemplo, a pessoa não dorme bem e aí já acorda cansado e fica cansado se arrastando o dia inteiro e já acha que está assim, à beira da morte mesmo. A pessoa acha que não tem mais o que se fazer e já procurou de tudo e ninguém diz o que é que ela tem. E já foi até... assim, ela busca várias intervenções e não consegue resolver. E aí a gente, quando vai observar, quando vai conversar, identifica logo essa questão do sono, né? Que a pessoa não está conseguindo dormir direito, apesar dela dizer que dorme a noite inteira, mas ela já não acorda bem, né? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, um hipotireoidismo subclínico, que é o quê? O hipotireoidismo subclínico é o mau funcionamento dos hormônios da tireoide. A pessoa tem os hormônios ainda, mas eles não estão funcionando de forma adequada. E aí a pessoa tem todos os sintomas de hipotireoidismo. Tem queda de cabelo, às vezes tem unhas frágeis, tem essa sonolência, esse cansaço, essa fadiga que dura o dia todo, que ela não consegue fazer as suas atividades de forma adequada, né? E aí a medicina tradicional nunca vai dizer que a pessoa tem hipotireoidismo. Por quê? Porque o TSH dela não está acima de 4,5, dependendo da referência 5. O TSH dela, que é o hormônio tiroestimulante, está lá, ali por volta de 2, 2,5. O T3 livre muitas vezes está ali também dentro dos valores de referência. Então, está tudo ok. Então, é psicológico. Você tem que tratar e ver porque é emocional isso aí. E, na verdade, não é. Na verdade, ela tem o hormônio da tireoide, mas ele não está funcionando. Porque todo hormônio, para funcionar, ele tem que encaixar no seu receptor, na célula. Está lá o hormônio circulando, ele encaixa no receptor da célula e vai ter sua função, vai desempenhar sua função. Se alguma coisa acontecer que impeça esse encaixe, por exemplo, no caso do hormônio da tireoide, um outro hormônio chamado cortisol, que é considerado hormônio do estresse. Para a medicina tradicional, esse cortisol não pode estar elevado, mas, na verdade, a gente sabe que ele não pode nem estar elevado, nem pode estar baixo demais. Porque quando ele abaixa muito os seus níveis, ele inativa o receptor do hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, o receptor ele não vai estar ativo para receber o hormônio. Então, uma das causas pode ser essa, um hipocortisolismo, ou seja, baixa muito o cortisol e aí esse receptor não está ativo, tem lá o hormônio circulando, mas ele não está tendo função, então a pessoa tem sintomas de hipotireoidismo. Então o que a gente precisa fazer? Restaurar esse funcionamento da adrenal ali, para o cortisol aumentar um pouco e voltar a ativar esse receptor. Às vezes não é isso, às vezes é uma deficiência de micronutrientes como selênio, zinco, que são cofatores para que essa coisa aconteça, entendeu? Essa função do hormônio aconteça. Então, assim, são coisas da fisiologia que muitas vezes não é observado, que está ali no cerne, na causa, né, da questão, e que não é observado e a pessoa passa, às vezes, por uma pessoa depressiva mesmo. Às vezes tem até um diagnóstico de depressão, por exemplo, porque fica fadigado o dia todo, não quer sair, não quer fazer nada, aí começa a se estressar, porque qualquer coisa abala emocionalmente uma pessoa que não dorme bem. E aí tem diagnósticos errados de depressão, por exemplo, quando na verdade é um hipotireoidismo subclínico. Subclínico por quê? Porque não tem ainda alteração nos hormônios, só que o cérebro ele recebe a informação de que não tem. Então ele eleva um pouco o TSH para dizer isso, ó, tá precisando produzir mais hormônio da tireoide, mas na verdade não precisa, porque lá tem hormônio da tireoide. O que precisa é que ele tenha a sua função, que ele tenha a sua ação na célula, entendeu? Você falou de micronutrientes, Evelyn. A gente tem percebido que nos últimos anos, especialmente a partir de 2020, né, com tudo aquilo que o mundo viveu em 2020, especialmente 2021, as pessoas começaram a buscar bastante por vitaminas, né, por reposição de vitaminas, especialmente vitamina D, né? Sim. Que alguns médicos até dizem que não é exatamente uma vitamina, que é quase um hormônio, né, pelas Isso. funções que exerce. Zinco também e vitamina C. Como é que está isso hoje? Assim, as pessoas têm se preocupado mais com essa reposição
É a alimentação hoje que está ruim e as pessoas não estão conseguindo produzir ou ter acesso a essas vitaminas pela alimentação, ou é um pouco dos dois? Também, principalmente essa questão da alimentação, né? Porque a rotina corrida acaba fazendo a gente adquirir cada vez mais alimentos prontos, alimentos ultraprocessados. Então, assim, por exemplo, o pão, que é o queridinho de todos, né? Ele não tem nutriente. Ali ele vai ter mais só caloria, mas nutriente mesmo não. Mas, então, assim, essa questão de suplementação de vitamina C, vitamina D, outras vitaminas, o zinco mesmo, que você citou a questão da pandemia, né? Para falar um pouquinho da pandemia, eu tive uma experiência, assim, um pouco interessante, né, com essa questão, porque, assim, existe um grupo de médicos no Brasil e no mundo que tratou a Covid de uma forma um pouco diferente do que a maioria. Por quê? Porque como a Covid é uma doença inflamatória, e, na verdade, o mais importante do que a doença é o terreno biológico da pessoa, então o que é que a gente busca é otimizar esse terreno biológico, a gente busca otimizar esse organismo para que ele consiga combater de forma eficaz não só o vírus da Covid, como qualquer outro invasor, né? Que venha a querer adentrar nosso organismo. Então, assim, a suplementação em si, ela é importante em muitos casos. Por exemplo, a vitamina D, posso falar um pouquinho mais aprofundado dela, mas a alimentação, ela é essencial. A suplementação, o nome já diz, é suplementar. Sim. E não, então, não substitui uma boa alimentação, entendeu? Nem deve ser a única fonte, né? E não vai resolver, não vai suprir. Então, assim, otimizar esse terreno biológico que a maioria desses médicos, dessa parte de médicos fez durante a Covid, salvou muitas vidas. Então, assim, eu mesma atendi muitas pessoas, muitas mesmo, e assim, graças a Deus, duas pessoas foram que precisou ser internadas. Mas, assim, com suplementação, otimização de vitamina D, que melhora muito a questão do sistema imune, entendeu? Então, buscando otimizar as nossas armas de defesa contra esse invasor que até então era muito desconhecido. E, assim, enquanto muita gente estava sendo hospitalizada e evoluindo para a gravidade, a gente estava conseguindo manter pessoas com uma boa evolução em casa mesmo. E as que precisaram ser internadas já foram preparadas para que isso não evoluísse para a gravidade, e graças a Deus não evoluiu, e assim a gente não perdeu nenhum paciente que começou esse tratamento no início, que buscou resgatar essa questão do terreno biológico dele, né? Otimizar ali sua saúde, usar até coisas que não eram recomendadas pela maioria, como um vermífugo que teoricamente não iria ter ação nenhuma, mas a gente viu que teve muita repercussão boa. E hoje já tem estudos mostrando claramente que foi uma boa escolha. E não foi assim aleatório, né? Foi baseado em estudos também. Sim. Inclusive a vitamina D teve um outro terreno que foi preparado, né, Charles? Que é o Fica em Casa, né? Que foi, assim, um desespero realmente. É difícil a gente falar sobre isso, porque foi um momento único na sociedade, né? Porque a gente já passou por outras pandemias, mas não com as armas que a gente tem, assim, a comunicação que a gente tem em massa hoje, né? Ninguém nunca nem imaginou que, né, pudesse ter comunicação em tempo real, qualquer parte do mundo, como a gente tem hoje. Então, assim, eu fico em casa, as pessoas pararam de tomar sol, né? Isso. E o sol é importante, né, para a produção, né, da vitamina D. Então, no rádio mesmo, eu sempre brincava lá, minha função no rádio é entretenimento, não é informação, a gente sempre brincava, fica em casa, mas tome sol, vá para a janela, vá para o quintal, né, porque é muito importante. Isso não foi dito. Que ia falar um pouquinho sobre a vitamina D. Sim. Faltou falar um pouquinho sobre a vitamina D, sim, o que ela causa. Sim, a vitamina D, como o William falou, ela na verdade não é uma vitamina, ela é um pró-hormônio que tem mais de 200 funções no nosso corpo. E a forma mais barata da gente adquirir a vitamina D é se expondo ao sol, né?
e se expondo ao sol, assim, nos horários que a dermatologia contraindica um pouco, né? Que é entre 10 da manhã e 2 da tarde, só que por um período de tempo Curto, né? curto, a depender do tom de pele, é 15, 20 minutos, 25, mas alguns outros fatores interferem nessa absorção. Por exemplo, com protetor solar vai bloquear a radiação que produz a vitamina D. Através do vidro, essa exposição também não funciona, porque o vidro também bloqueia essa radiação. Então, a forma mais barata seria dessa forma, só que com esse período de tempo encurtado, né? Só que às vezes a maioria das pessoas, a rotina não permite que ela tenha essa exposição. E o medo também, né, do desenvolvimento do câncer de pele, que é algo também que tem que ser observado, sim. Pessoas que já têm a sua propensão têm que sim evitar, né, essa exposição, que já tem essa suscetibilidade genética, né, já tem história na família, enfim, tem que evitar o tom de pele um pouco mais claro. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou à praia no final de semana e pega a vitamina D da semana toda, e fica lá torrando no sol. Tem gente que dorme 2 horas, isso não é indicado. Vai pegar insolação, totalmente né? contraindicado, exatamente. Então, assim, a vitamina D a gente precisa adquirir ela de forma diária mesmo. Então, essa é a forma mais barata, né, e melhor de se adquirir a vitamina D, mas nem sempre a gente consegue, então o caminho tem sido a suplementação, porque através da alimentação é muito pouco que a gente adquire. E, assim, os suplementos que a gente vê nas farmácias, a quantidade também é bem pouquinha. Ao contrário nos Estados Unidos, por exemplo, que você encontra vitamina D de 10 mil unidades em prateleira de farmácia. E você chega lá sem receita e pede uma vitamina D, uma caixinha lá de vitamina D e leva e pronto. Então, assim, no Brasil isso ainda é bem combatido, né? Ainda é bem, assim, ainda... Não é estimulado, né? Ainda se tem muita resistência, porque a medicina tradicional foca muito na vitamina D com a saúde óssea, mas na verdade a vitamina D, como eu falei, é um pró-hormônio, tem mais de 200 funções no nosso corpo, e todas as células do nosso corpo têm receptor para a vitamina D. Então ela vai ter função nas células do olho, das células do cérebro, nas células do coração, vai ter função em todas as células, inclusive nas células do sistema imune. Por isso que tem hoje... tratamento de doenças autoimunes, por exemplo, com altas doses de vitamina D. E altas doses que eu digo não é 10 mil. 10 mil é o que você adquire se expondo ao sol nesse período de tempo, que eu falei, entre 15, 20, 25 minutos, se o tom de pele for um pouco mais escuro, é um pouquinho mais de tempo. Então, se adquire entre 10 e 20 mil unidades. Então, o que eu falo assim, para tratamento de doenças autoimunes é 100 mil unidades por dia, enfim, mas... a vitamina D ela é importantíssima para a nossa saúde como um todo. Os níveis séricos de vitamina D, falando em níveis de referência, em valores de referência, né? Tá lá entre 20 e 30 os valores de referência consideram ótimos, mas na verdade, se a 25-hidroxivitamina D não tiver acima de 50, essa vitamina D não vai ter função no sistema imune. E o sistema imune seria nosso plano A, não só contra a Covid, contra qualquer outro vírus que apareça, ou qualquer outra enfermidade. Entendeu? Inclusive até no combate às células cancerígenas, porque a todo momento nossas células estão se multiplicando e nessa multiplicação ocorrem erros. E esses erros são identificados pelo sistema imune e destruídos. Então, se a vitamina D também não está com os níveis bons, também dificulta essa identificação. Entendeu? Perfeito. Nessa sua trajetória aí de tratamento... Essa vitamina D assim, digamos assim, que é uma deficiência mais vista? Você suplementa para todo mundo? Acaba suplementando para todo mundo? Quase todo mundo. Quase todo mundo. A gente vive hoje o que a gente chama de uma pandemia de deficiência de vitamina D. Assim, muito... Porque a vitamina D, na verdade, ela é barata, né? Então, ela não pode ser patenteada, e então não tem interesse que ela seja... adquirida, né? Que a população adquira ela. Então, assim, a gente observa que por causa da rotina das pessoas, a gente não consegue se expor ao sol, né? E aí a gente pega muito, muito mesmo níveis baixos de vitamina D. A gente precisa otimizar esses níveis. Seja qual doença a gente estiver tratando, a gente tem que otimizar os níveis de vitamina D naquela pessoa. Uma coisa importante, no geral, que você falou é que você, além dos pilares, né, que você disse que você trata aí, eu acho que existe uma coisa muito importante que
né, no trato com o homem tem que ser levado em consideração, e eu acho que acaba que com o trato da medicina você leva, eu queria que você explicasse para você, que é a questão emocional, física, né, e que a gente falou também em outro podcast, emocional, física e espiritual. Eu acho que esses 3 pilares aqui no trato desse, vamos dizer assim, desse trato com o ser humano, eles são importantes, né? Sim. Fala aí um pouco para nós sobre... Sim. Então, a saúde, né, plena, né, leva esses 3 aspectos em consideração, né? A saúde física, a emocional e a espiritual também. Por isso que a medicina integrativa também, ela busca essa complementabilidade, né, de outras áreas, né? Então, assim, a psicologia, as terapias holísticas muitas vezes contribuem também. Enfim, o físico tem muito dessa questão de combater. Na verdade, uma coisa acaba se misturando com a outra, né? O físico com o emocional, como eu estava falando, a respeito da saúde intestinal, a alteração ali da microbiota intestinal, que chega lá não sei se você já ouviu falar, mas o nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro. Existem bactérias lá que produzem precursores de neurotransmissores importantes, como, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Você se sente bem, se sente animado por causa da serotonina ali que vai sendo produzida. E, assim, muitas pessoas que têm depressão, por exemplo, elas vão usar um medicamento que é um inibidor da recaptação dessa serotonina. Ou seja, para que essa serotonina fique mais tempo ali na fenda sináptica e cause esse bem-estar na pessoa. Só que está mexendo na causa? Não está mexendo na causa. Ela está ali tentando captar um restinho de serotonina que tem ali e deixar ela ali para que a pessoa se sinta melhor. Na verdade, a gente precisa ir lá para o intestino, otimizar a saúde intestinal, para que essas bactérias patogênicas sejam eliminadas, né? Tem esse equilíbrio nessas bactérias. A suplementação de probióticos, por exemplo, entra muito bem aí nessa saúde emocional também, porque existe o que a gente chama de psicobióticos. Hoje a gente sabe que alguns probióticos eles são muito específicos dessa parte da mente, né? Então, otimizando ali a saúde intestinal, otimizando essas bactérias boas, elas vão produzir esses precursores de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, e vão otimizar esse bem-estar, né, da pessoa, essa saúde emocional da pessoa, né? Bem assim a questão da ansiedade. A ansiedade também tem a ver com a parte hormonal, tem a ver com a parte da saúde intestinal, enfim, está tudo interligado. Por isso que a medicina integrativa busca ver o todo, a fisiologia do todo, né? Sabendo que ali, essa parte da saúde gastrointestinal é fundamental para que a gente tenha a saúde plena, inclusive a saúde emocional, né? Então, tratar a depressão sem tratar o intestino é quase que enxugar gelo. E o espiritual? O espiritual, né? Quem nós somos sem Deus, né? Então, assim, a pessoa crê em algo, é importantíssimo. Hoje tem vários estudos que mostram que quem crê, né, em Deus, quem tem uma fé ali, ela vai, otimiza o tratamento e muito tratamento ali. Porque, assim, tem um texto na palavra que diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então, assim, eu creio muito nisso, que a pessoa precisa ter essa ciência de que, assim, a medicina ela vai lhe ajudar. Mas, se ela crê que Deus está ali conduzindo tudo, e que Ele que é o detentor e conhece todo o seu organismo ali, se Ele não permitir que determinada substância vá agir, não vai agir. Então, assim, crer nisso é muito importante para a recuperação, entendeu? Ouvindo o Evelyn falar, eu me lembrei de um detalhe, rapaz. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que a alegria vem das tripas. Então não está completamente errado, não, Charlão, tá vendo? Não, tá não. Seu Antônio Tamburi, lá do sertão, lá do Rio Gavião, né, lá no interior da Bahia. Sabedoria popular. Sabedoria popular, a alegria vem das tripas. Evelyn, a gente fica assim, sempre cheio, né, de perguntas, de questões, né? E a gente já está aqui com algumas curiosidades para o nosso próximo episódio aqui com a doutora Evelyn
Batista Gregório Lima. Vamos deixar as redes sociais, contatos da Evelyn aqui embaixo, né, Charles? Vamos sim. Tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Se você me deixar aqui... Não, deixo. Vai até... Não, eu acho que a gente podia deixar... dar a oportunidade de deixar aqui, né? Como você falou, a produção, pedir a produção para deixar o contato aí aqui embaixo de Evelyn e pedir que ela faça uma conclusão, né? Sim. Traga para nós fale para o público porque também o que eu entendi é que a medicina integrativa ela trata o são, né? Ela constrói, na verdade, a saúde a partir da base de alguém que está são. Ela não trata só o doente, trata também. Mas a ideia de estar bem não é partir do momento de ficar curado de algo. É você preparar, como você falou, seu organismo ali para a entrada os combates, né? De combater doenças, invasores. Então, a medicina integrativa... Eu aprendi hoje que é isso, né? Então, fala aí que a gente vai deixar aqui, né? Aqui embaixo tem os contatos da doutora Evelyn. A gente deixa você livre aí para falar pro nosso público, né? Dar sua mensagem, dizer o quanto se precisa cuidar do físico aí, dizer o que você quiser. Sim. Para complementar um pouco a questão dos pilares, né? Eu falei do sono, né? Da alimentação, mas pulei um pouco a atividade física, mas a atividade física também é muito importante, né, nesse processo. E o manuseio do estresse também. Então, assim, o estresse também inflama. Durante o estresse, a gente libera hormônios que vão inflamar também. E é essa inflamação que vai gerar. Então, assim, essa medicina, né, o que eu queria deixar assim é que, na verdade, essa medicina só funciona se o paciente aderir, se o paciente quiser, se ele entender, se ele for parte do processo. Na verdade, se ele deixar de ser paciente e ser o agente de sua própria saúde, né? Porque a gente vai passar uma suplementação, a gente vai organizar ali, tentar dar ao organismo as ferramentas para que ele possa funcionar bem, mas se a pessoa não otimizar seu sono, não fizer sua parte em otimizar seu sono, em melhorar sua alimentação, em fazer sua atividade física, em manusear o estresse, que seria o quê? Fazer algo que goste para poder desestressar, né? Passear com o cachorro, correr, seja lá o que for. Se aliar a atividade física ao manuseio do estresse, vai ser muito bom. Então, assim, ser parte... ativo, né, desse processo, aderir no sentido de fazer sua parte é muito importante para que isso funcione, porque senão vai equivaler à questão da medicina tradicional. Você vai lá, toma um remédio e acha que resolveu. Aí você vai lá, toma um suplemento e acha que resolveu. Não, você tem que fazer todo o processo. É o conjunto da obra que vai ali resgatar a saúde como um todo e fazer com que a gente chegue à melhor idade de uma forma mais saudável, né? Melhor, né? Isso. Ou seja, Charlão, tem um outro ditado popular que diz: não se preocupe com a vida. Você não vai sair vivo dela mesmo. Opa! É confortante, né? Não é. Doutora Evelyn, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. E já fica o convite, né, para voltar aqui outras vezes, para a gente tratar de pontos específicos, né? A gente sabe que tem várias abordagens, né? Hoje foi mais um apanhado, um geral, né? Um geral ponto 1, pode ser um geral ponto 2 ainda, né? Pode perceber que ficou muita coisa. Como é um episódio especial, um episódio um pouco mais curto, mas é isso aí. Contatos da doutora Evelyn está aqui embaixo, hein? Contatos para informações, consultas, tudo está aqui embaixo. É só você entrar em contato com a turma aí da doutora, com a equipe da doutora Evelyn Batista Gregório Lima. Charlão, é isso aí. Inclusive, a gente está pensando em mudar o horário também dos episódios, Charlão. É isso mesmo, rapaz? Já falou com a produção? A produção está trabalhando aí, porque o YouTube informou agora, doutora Evelyn, que o YouTube agora é nosso parceiro, nós somos parceiros do YouTube. Nos informou os melhores horários para a gente, os horários que os nossos inscritos estão... mais ativos. Estão com o smartphone na mão, né? Ele entrega tudo, né? Muito bem. A gente descobriu que é à noite, né? Você me contratou, entre 7 e 9. Parece que me contratou para mim não pensar, só para mim falar. Então eu falei, agora você toma a decisão de falar. Segundo o YouTube, é entre 7 e 9 da noite.
Mas é isso aí, a gente está sempre buscando otimizar melhorar, aqui, né, o nosso material aqui, nosso conteúdo para os nossos inscritos, que nós amamos muito. Charlão, então, quinta-feira tem mais um episódio especial, mais um convidado especial. Sim, com certeza. E terça-feira, nosso novo horário agora, terça, né? Terça e quinta tem vídeo aqui. E em breve estamos trabalhando para a gente ter vídeo em outros dias da semana também. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, gente. Tchau, tchau.